Olá! Eu quero compartilhar com você uma palavra abençoada neste dia. Seja qual for a hora que você estiver ouvindo essa mensagem, que você estiver vendo esse vídeo, que o Senhor Jesus possa te abençoar, que o Senhor Jesus possa trazer paz, consolo, sustento e ajuda para a sua vida. Amém? Eu quero meditar com você hoje numa palavra que Deus falou comigo, que Deus tem ministrado ao meu coração, em Salmo 34, no verso 18, que diz assim: perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os que têm o espírito oprimido. Amém? Deus ministrou muito ao meu coração e me trouxe uma reflexão para fazer com você nesse vídeo. Para você que é mulher, para você que é homem, para você que deseja ter um coração quebrantado, um coração salvo, um coração resgatado, um coração que verdadeiramente atraia o Senhor para a sua vida. E eu quero exemplificar esses tipos de pessoa através de uma história bíblica dos evangelhos, especificamente no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Se você tiver a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia, que você meditasse nessa palavra, porque eu creio que além do que Deus vai falar conosco aqui neste vídeo, eu creio que Deus vai falar pessoalmente com você através dessa palavra, porque a palavra ela é suficiente, a palavra ela é viva, a palavra ela é eficaz, a palavra é aquela que entra na sua vida e te traz discernimento de todas as coisas na qual você precisa ter em relação à sua vida, em relação à sua pessoa com Deus. Amém? Então eu gostaria de exemplificar essa palavra através da vida de uma mulher e também através da vida de um homem. Hoje nós não só vamos aprender com a vida de uma mulher de coração quebrantado, de espírito oprimido e que foi salva e que foi alcançada pela graça, pelo amor, pelo perdão do Senhor na vida dela, mas também um homem. Nós vamos também tirar algumas lições através da vida de um homem e de uma mulher neste dia, para que o Senhor venha falar conosco, para que o Senhor venha quebrar as barreiras da nossa vida que muitas vezes nos impedem de chegar à presença de Deus, nos impedem de desfrutar o que Deus tem para as nossas vidas, nos impede de amar verdadeiramente, nos impede de demonstrar esse amor, nos impede muitas vezes até de receber o perdão do Senhor nas nossas vidas, nos impede muitas vezes de ser uma pessoa que tem uma fé maior, uma fé em Deus, uma fé naquilo que o Senhor pode fazer nas nossas vidas. E essa história muito interessante, que nos fala muito, que nos instrui, que nos ensina muito, está lá em Lucas 7, como eu te disse, a partir do verso 36. Diz assim, nesta palavra: um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíam sobre os pés dele e ela o secou com seu cabelo e continuou a beijá-lo e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse: este homem, se fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é pecadora. Jesus disse ao fariseu: se
Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou uma seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos 2 devedores conseguia pagar a dívida, ele generosamente perdoou a ambos e cancelou as dívidas. Qual deles amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho que aquele a quem o homem perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja esta mulher ajoelhada aqui. Quando entrei na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés, mas ela os lavou com as suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora em que entrei, ela não parou de beijar os meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir os meus pés, a minha cabeça, mas ela ungiu os meus pés com um perfume raro. Eu lhes digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é este que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher: a sua fé te salvou. Vai em paz. Amém. Meu querido, minha querida, que está vendo esse vídeo. Muitas coisas nós podemos aprender com esta mulher, que eu vejo que tem um coração quebrantado. E a palavra diz que o Senhor está perto dessas pessoas, que tem um coração quebrantado, que tem muitas vezes um coração quebrado, que tem muitas vezes um coração ferido e que reconhece que precisa dele, que clama na sua alma pela presença dele. Nós lemos o Salmo 34 que o Senhor está perto dessas pessoas. E das pessoas que muitas vezes têm o coração oprimido. Muitas vezes aquelas pessoas que foram atacadas por circunstâncias que muitas vezes tiram o fôlego, tiram o senso, tiram o norte daquela pessoa. Muitas vezes circunstâncias que esmagam a vida daquela pessoa. Essas são as pessoas oprimidas, muitas vezes pelas circunstâncias da vida. Essas pessoas, quando elas se aproximam do Senhor, com todo o coração, com toda a humildade, com toda a dependência, a palavra diz que o Senhor está perto. E que o Senhor não só está perto, mas que Ele faz alguma coisa por essas pessoas. Ele salva essas pessoas. Ele restaura, Ele resgata. Ele tira essa pessoa daquela situação e transforma a vida dela. É isso que o Salmo diz e é isso que esta mulher, dita pecadora, dita não, eu acredito que ela era. E nós também somos. E nós precisamos desse coração dependente, coração que clama, coração que invoca, que almeja pela presença, pela cura, pelo perdão, pela salvação, pelo resgate do Senhor, todos os dias da nossa vida. Essa história é maravilhosa, porque uma pessoa de coração quebrantado e de espírito oprimido soube aproveitar a oportunidade de se relacionar, salvar
somente com o Senhor Jesus. Enquanto que essa outra pessoa chamada fariseu desperdiçou a oportunidade de quebrantar o seu coração e derramar a sua vida. Ele desperdiçou a oportunidade de entregar a sua vida, todo o seu ser, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças ao mestre que aceitou o convite de estar ali na tua casa. Então eu aprendo muito com essa história. Mas primeiro eu quero te dizer sobre este fariseu. E depois eu quero fazer algumas observações práticas para as nossas vidas a respeito desta mulher tão taxada, tão rotulada, tão avaliada pelas outras pessoas naquela sociedade. Não é verdade? Mas este fariseu, quem era um fariseu? O fariseu, naquela época, eram as pessoas, meus queridos, que resistiam a Jesus em seu coração. Não eram, em sua maioria, não eram pessoas quebrantadas. Não eram pessoas que achavam que precisavam do Senhor. Mas eram pessoas, muitas vezes, em sua maioria, altivas, que resistiam aos ensinamentos, que resistiam à simplicidade do mestre. Eles resistiam àquela humanidade, àquela simplicidade mesmo de relacionamento que o mestre Jesus tinha com as pessoas. Os fariseus eram aqueles que resistiam a Jesus, porque eram pessoas acusadoras, pessoas rotuladoras, pessoas que taxavam, que tipificavam as pessoas dentro dos seus conceitos, da sua visão. Então os fariseus, eles rejeitavam a pureza, a simplicidade, o acolhimento do mestre, porque eles diziam que o Senhor Jesus, ele quebrava as leis e não cumpria as tradições que eles tanto se firmavam nelas. Então essas pessoas eram os fariseus daquela época. Eram aquelas pessoas ultraconservadoras nos seus pensamentos e na observância dos mínimos detalhes da sua religião. Eram aquelas pessoas fechadas, apegados a detalhes, a mínimas coisas das tradições que eles mesmos inventaram e colocaram até acima da lei de Moisés. Então eram pessoas inflexíveis, pessoas fechadas em seu coração, pessoas que em sua maioria viviam de aparências, pessoas que não tinham aquela capacidade, aquela flexibilidade de se relacionarem. Eram pessoas que não tinham compaixão, eram pessoas legalistas, eram pessoas que levantavam muros em relação às outras pessoas. Esses eram os fariseus da época, não é verdade? E hoje, quem são esses fariseus? São essas pessoas de coração endurecido. São pessoas que não se aproximam do mestre, não se aproximam da palavra, não se aproximam de Jesus e quebrantam o seu coração. São pessoas, muitas vezes, que têm hipocrisia na sua vivência religiosa. Pessoas que vivem de aparência, que aparecem que são pessoas de Deus, mas negam muitas vezes a fé, negam muitas vezes a piedade, negam muitas vezes a compaixão. Muitas vezes são pessoas que fingem que são uma coisa e não são. Pessoas autossuficientes que se acham muito boas, que se acham muito inteligentes, muito conhecedoras até mesmo da palavra, das escrituras. Pessoas que acham que estão num nível acima das outras. Esses são os fariseus modernos, as pessoas que têm esse espírito de farisaísmo, se é que eu posso dizer assim, seja um homem, seja
seja mulher, pessoas religiosas, pessoas que se aproximam de outras, muitas vezes para rotular, muitas vezes para comparar, e muitas vezes pessoas que se aproximam de outras para até mesmo se sobrepor sobre as outras pessoas. E não como aquelas que precisam da graça. Porque a própria palavra diz, meus queridos, que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, da glória de Deus. Nós temos essa condição sem o Senhor Jesus. Nós não temos nada sem o Senhor Jesus. Nós não somos nada, nós carecemos da glória, nós carecemos do Senhor Jesus. Nós carecemos de um relacionamento profundo com Ele, para que possamos viver uma vida de acordo com aquela que é a vontade dEle. Então nós devemos fugir desse farisaísmo, daquelas pessoas que gostam de aparecer, daquelas pessoas que vivem de uma maneira diferente daquela que prega e também daquela que está na palavra de Deus. Então eu posso aprender com este fariseu aqui, desta passagem bíblica, que realmente as pessoas endurecidas e religiosas, elas perdem a oportunidade de receber o amor, o perdão e crescerem na fé através do Senhor Jesus. É isso que eu aprendo com este homem. Eu aprendo que muitas vezes a gente tenta se aproximar do Senhor Jesus, mas não pelos motivos corretos. Porque o texto diz que ele chamou o Senhor Jesus para estar na casa dele. Mas ele realmente não sabia e não queria o Senhor Jesus. Muitas vezes ele queria era saber quem ele era verdadeiramente. Porque no momento em que o Senhor Jesus teve aquela aceitação por aquela mulher pecadora, ele falou: eu estou observando que ele não é quem eu pensava que ele era. Eu estou observando que ele não é profeta coisa nenhuma. Porque se ele fosse, ele saberia muito bem quem é essa mulher que está aos pés dele. Então são pessoas fechadas, pessoas que gostam de rotular, pessoas sem fé, pessoas que não se quebrantam, pessoas que se acham melhores e que muitas vezes se acham até juízes das outras pessoas. E chega ao ponto de questionarem até mesmo as decisões do nosso Senhor Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto que com esta mulher eu aprendo completamente ao contrário. Ainda que essa mulher tinha um rótulo social terrível, ainda que essa mulher era avaliada por aquilo que ela fazia, pela sua prática de vida, ainda que ela era tipificada e taxada como uma pessoa indigna de qualquer relacionamento com o mestre, ainda assim, ainda que ela era classificada como uma das piores, como grupo das piores. Imagina isso. Muitas vezes hoje nós levamos muitos rótulos. Muitas vezes as pessoas olham para mim, para você. Ela tem lá os seus conceitos classificadores, né? Nos classificam. Olha, essa pessoa é desse tipo, essa pessoa me parece ser... Essa pessoa não parece ser apta para aquilo que eu gostaria que ela fosse. Quantos rótulos, quantas classificações. Nós vivemos uma sociedade que classificam as pessoas, que as pessoas são valorizadas por aquilo que elas produzem, por aquilo que elas fazem de bom, por aquilo que pelos seus títulos, pela sua inteligência pessoal e por tantos outros atributos ali que a sociedade impõe, ou até mesmo o meio religioso impõe que nós tenhamos. E assim caminha a humanidade, classificando, taxando, rotulando as pessoas. Mas eu aprendo com esta mulher, eu aprendo com o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus está perto das pessoas
que são dependentes dele, apesar dos seus rótulos, apesar das suas falhas, porque todos nós temos. Eu sinceramente, pode ter havido tempos na minha vida que eu li essa passagem, que logicamente é muito conhecida e nós já lemos em outro contexto. Pode ter vezes que eu li e achei que essa mulher era realmente uma classe abaixo. Pode ser, eu não estou aqui para dizer que sou perfeita. Não, todos nós, quando lemos, muitas vezes rotulamos e taxamos e classificamos aquela pessoa mediante aquilo que é o comportamento dela. Mas hoje, sinceramente, quando eu leio esta passagem bíblica, eu me considero na mesma classe desta mulher pecadora que necessita do Senhor, que necessita que Ele esteja perto de mim, que necessita que Ele me salve, que Ele me ajude, que Ele me sustente todos os dias da minha vida, porque eu não sou perfeita, eu estou num processo com o Senhor, como todos os que o receberam como Senhor e Salvador. Então eu aprendo com esta mulher que todos nós carecemos da graça, da glória, do perdão, da redenção, da salvação, do sustento, da graça e da misericórdia do Senhor nas nossas vidas, para nós nos mantermos até a volta do Senhor Jesus. Nós precisamos do Senhor. Eu aprendo com esta mulher a humildade, porque esta mulher não hesitou em se aproximar do Senhor Jesus quando ela soube que ele estava na casa daquele fariseu. Esta mulher, eu também acredito que, como o fariseu sabia quem ela era, ela também sabia quem eram os fariseus. Mas isso não a impediu de se levantar daquela condição e caminhar até o mestre e derramar a sua alma, derramar a sua adoração, entregar a ele tudo que ela tinha de mais valioso, de derramar as lágrimas, enxugar os pés, beijar os pés, ou seja, colocar ali aos pés do Senhor tudo o que ela era, o que ela tinha. Toda a vida daquela mulher foi derramada ali em adoração, em humilhação, em dedicação, em unção. Tudo ela derramou ali, todo o ser dela. O vaso, o azeite, o perfume, o perfume, né? O azeite com perfume, porque isso que era um bálsamo. Tudo isso tem simbologias de adoração, de entrega, de oferta. E foi tudo isso que ela expressou com aquilo que ela levou diante do Senhor. Ela expressou também através daquelas lágrimas o reconhecimento de que ela precisava do perdão e de que ela precisava da salvação e de que ela precisava de um resgate. Através daquelas lágrimas, ela comunicou ao Senhor Jesus que ela não queria mais aquela vida, que ela se envergonhava daquela vida, mas que ela estava ali para receber a remissão, para receber o perdão, para receber a aceitação que o Senhor Jesus tinha para ela. Foi isso que ela fez. Se ajoelhando, chorando, entregando tudo que ela tinha. Ela continuou sendo rotulada, continuou, mas ela foi até o fim, numa atitude de quebrantamento, e deixando aos pés do Senhor aquele espírito oprimido, que tanto necessitava de um bálsamo curador do Senhor Jesus para a vida dela. E foi isso exatamente o que ela recebeu. Ela recebeu a aprovação do Senhor Jesus. Porque depois de Jesus ter censurado muito graciosamente a Simão,
Porque Simão, aquele fariseu, ele estava achando que ele não precisava ser perdoado, que ele tinha pouco pecado. Então ele amava pouco. Então ele entregava pouco. E então ele precisava pouco. Você, por acaso, se encaixa nesse estado? De uma pessoa que se acha muitas vezes que chegou a um ponto que você precisa de pouco perdão? Você precisa de pouca aprovação do mestre? Porque das pessoas nós não precisamos de aprovação. Que você precisa de pouco amor, de pouca fé, que você já está religiosamente posicionado naquilo que você acha que tem valor. Muitas vezes, em algumas circunstâncias das nossas vidas, nós nos comportamos assim, né? Em achar que amamos pouco ao Senhor e temos pouca intimidade com Ele. Afinal, nós somos suficientes para nós mesmos. Misericórdia, meus queridos, minha querida, que nós sejamos como essa mulher todos os dias da nossa vida. Que nós tenhamos a consciência de que nós temos muitos pecados e que nós precisamos ser muito perdoados todos os dias. E que é só a graça, a compaixão e a bondade do Senhor para todos os dias nos manter na presença dEle. É só a compaixão, é só a misericórdia de Deus que não me dá aquilo que eu mereço pelos meus pecados. É só a bondade de Deus que me dá aquilo que eu não mereço por conta dos meus pecados. É só isso para nos manter perto do Senhor todos os dias. Não há nada em nós que nos habilita a estarmos na presença do Senhor, que não seja a graça, o favor, o perdão, o amor e a misericórdia do Senhor todos os dias. E foi isso que ela recebeu. O Senhor Jesus falou: olha, fariseu, dá uma reparadinha nesta mulher. Ela tem muitos pecados, sim, mas ela também amou demais, ela entregou demais, ela clamou demais, ela precisou demais e ela recebeu demais. Aquilo que ela precisava, ela recebeu. E censurou mais, falou: olha, você tá se achando tão bom que você nem me recebeu da maneira que deveria, já que você é um observador das tradições dos seus antepassados. A tradição dos antepassados diz que nós temos que ser hospitaleiro e que quando as pessoas chegam na casa, na nossa casa, nós temos que lavar os pés dessas pessoas. Nós temos que dar um beijo santo, um ósculo santo na vida dessas pessoas. E nós, numa demonstração de hospitalidade e alegria, temos que derramar óleo sobre a cabeça das pessoas, indicando que nós estamos com alegria e somos hospitaleiros por estar recebendo aquela vida. Mas eu cheguei aqui, Simão fariseu, e você não fez nada disso em relação a mim. E é aí que meus queridos, eu analiso, Luciana, que o fariseu não estava com o coração aberto realmente para receber o mestre, para receber do mestre, mas ele chamou para ver, por curiosidade, para saber mesmo quem era o Senhor Jesus. Então nós temos que ter cuidado com a forma que nós nos aproximamos do Senhor. Senhor, Ele não trabalha com aparências. Aqui nós vemos a aparência. Uma que parece ser coisa boa, como o fariseu, a pompa de receber, de chamar. E outra que aparente ser uma coisa ruim. Mas o Senhor olha coração. O Senhor olha a intenção. O Senhor sabe agora o que está aí dentro do seu coração como pessoa. Como cristão, como crente, como mulher, como homem, como família. O Senhor sabe o que está aí dentro. Não vivamos
num farisaísmo moderno. Misericórdia disso, aprendamos com essa mulher a sermos pessoas sinceras, sermos pessoas que carecem do Senhor, que precisam da salvação e que precisam todos os dias estarmos na presença de Deus, para que a graça, para que o favor, para que a misericórdia do Senhor não nos deixe ser consumidos nos nossos pecados. E o Senhor terminou essa história aprovando, acolhendo, aceitando esta mulher de uma forma pública. Que todas as pessoas que estavam ali questionaram a atitude do Senhor. Mas de forma pública, ele deixou claro que ele está perto dos que têm coração quebrantado e salva aqueles que têm o espírito oprimido, aqueles que precisam dele o têm, independente de seus rótulos, independente de suas vidas, independente de todas as coisas. E Jesus disse àquela mulher: olha, os teus muitos pecados estão perdoados e a sua fé te salvou, vai-te em paz. Essa história me alegra o coração, porque eu posso compreender que o Senhor Jesus perdoa pecados, que o Senhor Jesus olha o nosso coração, que o Senhor Jesus está pronto para nos receber, seja qual for os nossos rótulos, as situações da nossa vida, e que nós carecemos e precisamos da glória de Deus. Fique com essa palavra, compartilhe essa palavra, medite mais sobre essa palavra, e que nós não vivamos uma vida de aparências.